Olá, eu sou Afonso e hoje vamos falar sobre identidade. Mas para começar, eu gostaria de te perguntar, você sabe qual é a sua identidade? Aliás, você sabe definir o que é identidade? Identidade é um conjunto de características que define uma pessoa ou um grupo social. Em Gênesis 2, é dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Já no capítulo 3, podemos perceber a queda do homem. E por conta da queda, adquirimos uma falsa identidade. O homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Contudo, ele agora passa a ter a identidade manchada pelo pecado. Em Tiago, por exemplo, diz que a mesma boca que abençoa é a mesma que profere maldição sobre a vida do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. O texto destaca isso. Quem profere a bênção e a maldição é alguém que é a imagem e semelhança de Deus, veja bem, mas que foi manchado pelo pecado. Porém, esse não é o nosso fim, pois na cruz de Cristo, ele tomou a nossa culpa e os pecados sobre si, justificando o homem e trazendo a reconciliação. Portanto, quando nos reencontramos com o Criador, ele nos revela quem somos e o que nos tornamos em Cristo, através da regeneração. Em Cristo, recebemos uma identidade individual e coletiva. De modo individual, passamos a reconhecer que somos filhos de Deus e que nossos olhos não estão mais fixados somente nos objetivos terrenos, mas nos eternos, pois agora somos cidadãos do reino. E de modo coletivo, passamos a reconhecer que fazemos parte da Igreja de Cristo. Fazemos parte de um corpo que tem como objetivo de promover o céu aqui na terra. Por isso que quando oramos o Pai Nosso, dizemos, venha o teu reino. Precisamos ter entendimento do que é que isso significa. Dizer venha o teu reino quer dizer que temos um entendimento de que existe um reino nos esperando, que não somos daqui. Mas que enquanto a gente não vai para esse reino, precisamos promover o céu aqui na terra. E esse objetivo ele está sendo cumprido a cada dia através dos discípulos de Jesus. Então, a palavra de Deus define a identidade do discípulo de 3 formas: cristocêntrica, missional e multiplicadora. Quando falamos de cristocêntrica, percebemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei, como já falamos aqui. E ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser um reflexo da sua glória. Porém, o pecado, o diabo e o mundo deformaram a nossa imago Dei, tornando o ser humano alguém egoísta, que constrói a sua identidade baseada em bens, ideologias, conquistas, amigos ou até mesmo a religião, que por muitas vezes pode tornar-se uma máscara. Isso é tão perceptível que hoje podemos ver comunidades tendo conflitos internos entre irmãos por conta de picuinhas relacionadas à política, ideologias e até mesmo metas pessoais. Eu acredito que sim, os discípulos de Jesus devem se preocupar com aquilo que está ao seu redor. Os discípulos de Jesus devem se posicionar em relação à política. Como um teólogo famoso já disse, Karl Barth, o cristão é aquele que deve estar com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. Porém, essas coisas não devem corromper a nossa identidade cristocêntrica. Não é ideologias, não é a religião, não é aquilo que pensamos sobre política que define quem somos, mas Cristo e o que está escrito na palavra dele. Cristo viveu em uma época onde existiam religiões politeístas, por exemplo. Em uma época onde já se tinham bastante filósofos e pensadores conhecidos. Mas, mesmo assim, a sua base era o que estava escrito. O Antigo Testamento, no seu caso. Portanto, a nossa identidade não pode ser baseada em ismos, pois Deus tomou a iniciativa para que a nossa identidade como pessoas seja resgatada segundo a imagem do seu Filho. Cristo, então, nos resgata e define a nossa identidade como filhos amados de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo, podemos ter a esperança que a cada dia nos tornaremos mais semelhantes a Ele, e que diante das nossas quedas não precisamos questionar nossa identidade de filhos amados de Deus, pois os questionamentos podem ser uma arma do inimigo para nos tornarem frutíferos. Nesse momento eu lembro bem de Paulo. Paulo, após a sua conversão, ainda assim sentia dores, ainda assim passava por lutas, mas ele entendia que mesmo em suas limitações, ele poderia fazer muito mais, porque a sua identidade e aquilo que ele fazia era baseado em Cristo, e não nas opiniões de pessoas. E sim, às vezes seremos que nem Paulo, às vezes questionaremos, isso é normal,
Você mesmo que está assistindo agora pode estar em um momento com dúvidas acerca da sua identidade. Mas ninguém mais do que Jesus conhece, entende e se compadece das nossas dores, das nossas angústias e do nosso medo de viver a realidade do mundo de hoje. Em seu corpo, Jesus levou o nosso sofrimento, os nossos pecados e a nossa morte pelo seu sangue nos trouxe paz, perdão e a vida. Assim, a nossa identidade como seres desumanizados que perderam a identidade por conta do pecado pode ser redefinida a partir do modelo de Cristo, que nos faz voltar ao plano original de Deus, de vivermos em harmonia com Ele, consigo mesmo e com os outros. O entendimento de quem somos filhos nos faz ter o desejo de obedecer aos mandamentos do nosso Pai. Pois a obediência é uma expressão de amor, é uma maneira coerente de expressar a nossa identidade. Portanto, quando a nossa identidade está em Cristo, Ele se torna o centro da nossa vida em todos os aspectos. Tudo o que fazemos passa a ser baseado em Cristo. Quando a nossa identidade está em Cristo, Ele se torna o centro da nossa vida. E a gente passa a fazer tudo baseado em Cristo. E a segunda coisa é que a gente passa a não viver mais como escravos, nem do pecado e nem das nossas lutas. E a terceira coisa é que passamos a viver como os filhos amados, perdoados e restaurados. Mas agora que entendemos a nossa identidade cristocêntrica, buscaremos entender a nossa identidade missional. Missão significa buscar cumprir a incumbência dada por alguém ou por uma organização. No nosso caso, se Cristo vive em nós, o que nos move é o mesmo que move Jesus. Nossas escolhas, sonhos, prioridades e projetos cooperam com o propósito de Cristo de restaurar todas as coisas. Quando cumprimos a nossa missão, Cristo flui através de nós, trazendo vida e esperança. Esperança de que não é a morte e a destruição que tem a última palavra, mas a ressurreição e a vida daqueles que estão em Cristo. Por isso, à luz da nossa nova identidade, acreditamos como igreja que recebemos a missão de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Através do amar a Deus, passamos a entender a nossa relação com Deus na vertical, onde obedecemos os seus mandamentos por amor. E essa obediência não vem através do quanto conhecemos a palavra de Deus, mas através do quanto praticamos aquilo que conhecemos a palavra de Deus. O segundo e o terceiro aspecto é o amar uns aos outros e proclamar Jesus, pois a nossa identidade missional nos leva ao encontro de pessoas, nos leva a batizar outros e ensinar e obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. Quando entendemos isso, não damos mais desculpas esperando que outros mais preparados continuem a missão de fazer discípulos, mas sim passamos a enxergar todos os ambientes onde estamos como campos missionários. Nossa faculdade, emprego, família, rua, bairro, todos os locais passam a ser campos de missão, onde enxergamos pessoas que precisam conhecer a Jesus e viver diante dessa graça maravilhosa que temos o privilégio de experimentar. Em resumo, encarnamos essa boa mensagem que é o Evangelho, através de 4 pilares. O primeiro é a proximidade, que é levar o Evangelho para a sua casa, para a sua comunidade e para a sua cidade. O segundo é a presença, onde nos tornamos mais próximos das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. O terceiro é o poder, onde usamos instrumentos, dons e talentos que Deus coloca nas minhas mãos para levar essa boa mensagem. E o quarto é a proclamação, onde passamos a falar e testemunhar sobre Cristo para outras pessoas. Por fim, a consequência natural da nossa identidade cristocêntrica e missional será uma identidade multiplicadora. O Evangelho chegou até nós através de séculos pelo simples fato de Jesus investir a sua vida em pessoas e transformá-las em discípulos. E deixa eu te falar uma coisa. Foi muito mais difícil para os primeiros cristãos proclamarem a mensagem de Jesus do que o que é hoje. Pois as pessoas naquela época sofriam bastante perseguição religiosa. O cristianismo não era a religião predominante, pelo contrário. Ser cristão era fazer parte de uma minoria. As pessoas levavam dias e semanas para proclamar o nome de Jesus em locais onde até então ele era desconhecido. Um exemplo que me constrange muito foi Policarpo de Esmina. Ele foi um discípulo de Irineu de Lyon, sucessor de Timóteo, na França, e também foi discípulo do apóstolo João. Policarpo, já bem velhinho, foi tomado como prisioneiro por guarda de Esmina. E naquele momento onde ele foi tomado como prisioneiro, ele já sabia que o seu fim seria a morte.
Porém, naquele momento, Policarpo não se desesperou. Pelo contrário, ele se manteve sereno e aquilo deixou os guardas temerosos, porque que Deus era esse que um discípulo dele, diante da morte, ainda assim ficava tranquilo. Policarpo, então, naquele momento, fez o último desejo e pediu para orar a Deus, pediu para orar pelo Pai. E naquele momento ele entregou a vida dele a Jesus, dizendo: Deus, aqui é o meu fim e nesse momento eu quero te entregar, independente do que vai acontecer. E o fim de Policarpo foi esse. Naquele momento ele foi levado para a fogueira, ele foi morto no fogo e mesmo assim ele não desistiu de Deus em nenhum momento. Naquele momento os guardas pediram: Policarpo, abaixa ao seu Deus. E ele olhou para os guardas e disse: abaixa aos seus deuses. Mesmo naquele momento, ele não negou a Deus. E esse testemunho me constrange muito. Meus irmãos, o propósito de Deus é que cada discípulo faça outros discípulos, para que o evangelho se espalhe ao redor do mundo. E para cumprir essa missão, o Espírito Santo nos dá o poder de testemunhar este poder, que é evidenciado individualmente por cada discípulo, mas também é testemunhado no coletivo, quando nos encontramos como igreja para os grandes e pequenos ajuntamentos. O poder de Deus que vive em nós toca na vida de outras pessoas e essa vida se multiplica. Por isso é tão maravilhoso quando nos reunimos dominicalmente para escutar sobre Deus. Por isso é tão maravilhoso se encontrar com outros irmãos e viver comunhão. Mas precisamos estar cientes que a adoração começa entre você e Deus, na sua leitura bíblica, na sua oração e na sua conduta. Por fim, somos desafiados a multiplicar por algumas coisas. A primeira é porque o Espírito Santo habita em nós, desenvolvendo esse chamado multiplicador. A segunda é porque permanecemos conectados com a igreja. E a terceira é porque precisamos fazer discípulos que fazem discípulos. Se você está vivendo uma caminhada cristã onde você não percebe que existem pessoas ao seu redor que precisam de Jesus e você não proclama para essas pessoas, nesse momento eu quero te desafiar a parar para pensar em 2 ou 3 pessoas que precisam conhecer essa mensagem e que você, nas próximas semanas, nos próximos dias, esse é um processo que pode levar anos, enfim, cada um sabe o seu contexto, mas leve a mensagem de Jesus para essas pessoas. E se você quer saber mais sobre identidade, baixe o nosso material no site ibc.org.br/EPL.